E hoje ele está aqui para compartilhar um pouco do conhecimento dele. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, boa noite. Não sei se a gente usa microfone ou não. Está fazendo diferença o microfone? Ou vamos sem ele? É bom que a gente está... Ah, para gravar, tá certo. Obrigada. Bom, eu não sou nenhum especialista em sistema imunológico, nem médico, nem coisa parecida. O que eu vou falar hoje é de meditação. E na Índia se diz que a palavra meditação vem da mesma raiz da palavra medicamento. Daí ela ter pedido para eu falar hoje sobre meditação para vocês. Na Índia, a meditação é vista como um medicamento. Aí as pessoas falam assim, não é medicamento para o corpo ou para a alma? O Ferreira Goulart tem um poema onde ele diz que a vida não está no corpo e que a vida também não está na alma, mas no espaço entre os dois. Então a saúde também está no espaço entre os dois. A saúde está na inter-relação entre eles. E o que a meditação faz é isso, o que a meditação proporciona para a gente é a possibilidade da gente perceber a magia que existe por trás do palpável, da gente perceber um mundo imenso, uma dimensão imensa que existe por trás de uma dimensão, de uma parte dessa dimensão que seria o palpável. Como surgiu a ideia de meditação? A ideia de meditação surgiu na Índia. Na cosmogonia indiana se acredita existirem dois princípios básicos por trás do ser humano. Um se chama Purusha, outro Prakriti. Purusha é o que a gente poderia traduzir por espírito. O que é o Purusha? Para o indiano, por trás desse corpo do Pedro, existe um outro corpo num universo paralelo a esse e manifestável, que eles chamam de universo de Purusha. Então, para o indiano, todo ser humano tem uma contraparte no Purusha. Não só todo ser humano, aquele ventilador, ou essa parede, ou esse pano do teto, ou seja, tudo o que está manifestado no mundo da qual a gente vê, tem uma contraparte no mundo imanifestado e impalpável. E a meditação é nada mais, nada menos do que o momento em que você consegue se perceber no mundo tal qual a gente está, a partir dessa sua outra dimensão imanifestada. Ou seja, o dia do Purusha, a sua parte espiritual, consegue perceber o mundo palpável, né? E para o indiano, essa contraparte impalpável, o nosso Purusha, é quem organiza como as coisas se arrumam dentro do manifestado. Ou seja, eu, Pedro, tenho um corpo com 100 trilhões de células. Essas células, antes de eu existir, não estavam a meu dispor. Essas células são feitas de moléculas, que por sua vez são feitas de átomos, né? Então são zilhões e zilhões e zilhões e zilhões de átomos que são requisitados, de repente, num determinado momento, para se organizarem de uma forma tal que criem o meu corpo, o meu organismo. Né? Quem está por trás dessa organização? Como é essa inteligência que requisita da natureza essa parte da matéria para escolher que ela se organize? Ou seja, o que é esse princípio organizador? Né? Esse princípio organizador é o que o indiano chama de Purusha. Tá? No momento em que esse princípio organizador se tirar desse corpo, alguma coisa vai acontecer, que esses átomos vão continuar na natureza, como dizia o Lavoisier, mas vão ser usados, vão ganhar outras funções em outras manifestações da matéria. Então, no momento em que você contata o princípio organizador que está por trás do teu corpo, o teu corpo passa de novo a se comportar conforme a sua inteligência original. E aí, para o indiano, nesse momento, a possibilidade de você se adoecer fica muito menor. Tá? Numa linguagem mais palpável para a gente do Ocidente, se considera que a meditação é boa para o sistema imunológico por uma quantidade enorme de fatores. O primeiro delas é que qualquer meditação, a gente vai escolher as meditações da pineal, porque a glândula pineal, para usar hoje, para vocês experimentarem uma meditação da pineal, porque elas estão mais diretamente ainda ligadas
ao sistema imunológico. Mas qualquer meditação, qualquer uma, diminui a nossa taxa de cortisol. Se diminuir, o que é o cortisol? O cortisol é um hormônio criado pela uma glândula nossa, pela suprarrenal, para que a gente responda a situações de estresse. O que é uma situação de estresse? Uma situação de estresse é uma situação onde você tem uma pressão externa ou interna, alguma coisa que está te exigindo um reflexo, uma força maior para responder, e a gente, para as nossas funções normais, se a gente estivesse num momento normal, a gente não teria aquela força toda, mas de repente a gente tem que ter, né? De repente um leão começa a correr atrás de mim, eu normalmente não tenho essa energia toda para correr do leão, mas naquele momento pode ser que eu precise ter, né? Então, num primeiro momento de estresse, a nossa suprarrenal cria um hormônio chamado adrenalina, que já é um hormônio que tem alguma coisa de estressante, uma vez que para cada molécula de adrenalina que o nosso corpo cria, isso repercute depois na criação de 4 moléculas de radicais livres, ou seja, de substâncias que vão, de uma certa maneira, carcomerem os tecidos internos do nosso corpo, vão carcomer as paredes das nossas células. Mas a adrenalina também tem um lado positivo, porque a adrenalina ela é a base de um dos principais neurotransmissores da gente, que é a noradrenalina, que é uma coisa, inclusive, muito estimulante para a gente. Então, a adrenalina ela é até mais positiva do que negativa. E a meditação que a gente vai aprender hoje é uma meditação que, como é que se diz, deixa a gente criar adrenalina, mas que ajuda a gente a absorver e transformar esses radicais livres que são criados pela adrenalina. Bom, mas o problema maior não está quando a gente cria adrenalina, está que quando uma mãe vê um filho quase sendo atropelado de carro, ela corre, tira o filho dali, e para ela ter esse reflexo, ela gerou adrenalina no sangue dela. Mas quando uma mãe vê um filho debaixo de um carro, a adrenalina não dá energia suficiente para ela levantar um carro. Mas de vez em quando a gente escuta uma história que uma mulher levantou um carro para tirar um filho de baixo, né? Qual foi o processo dela levantar? Foi a criação de um outro hormônio pela nossa suprarrenal, que é o cortisol. O cortisol ele é um estímulo mais radical e mais forte para o momento de estresse. Só que o cortisol, ele não tem uma parte dos efeitos positivos que a adrenalina tem, mas tem um efeito muito mais nocivo. Porque como é que o cortisol funciona para conseguir criar essa energia extra? O cortisol, ele vai passando por átomos na frente dele, ele desorganiza a formação natural desse átomo. Todo átomo tem em volta de si uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Como se diz? Orbitando em volta de si. O que o cortisol faz para você ter uma energia a mais? Ele tira fora parte dessa carga elétrica do átomo, desorganiza ela, deixando ela com mais carga positiva e menos negativa, e o átomo fica maluco, porque todo átomo quer ficar equilibrado entre a carga positiva e negativa, ele sai correndo pelo teu sangue, pelo teu corpo, buscando um outro átomo onde ele possa extrair essa carga negativa e com isso se equilibrar de novo. Aí esse novo átomo de quem for roubado a carga vai procurar outro, que vai procurar outro, vai procurar outro, vai procurar outro. E os hormônios os átomos prediletos do cortisol, ou pelo menos parte dos prediletos, eles parecem ter uma predileção especial pelas células do hipocampo. Então eles vão lá e começam a carcomer as paredes das células, começam a carcomer as terminações nervosas dessas células. Então, se a gente produzisse hormônio 2 vezes na vida, como esse hormônio, né? Como era 10 mil anos atrás, quando a gente precisava correr do tigre, a gente não teria grandes problemas por causa disso. Primeiro, porque eram só 2 vezes na vida. Segundo, porque você estava correndo do tigre, então o próprio correr do tigre ia fazer você eliminar parte dessa carga. Então ele não ia te carcomer por dentro. Só que hoje em dia, os estímulos ao estresse são muito grandes e nem sempre a gente tem chance de expressar
uma resposta a esse estímulo externo do cortisol dentro da gente. Por quê? Porque não tem um tigre para a gente correr. Eu estou apreensivo, não mais que um tigre pode me atacar, mas porque aquele chefe pode me demitir. E eu não posso ficar correndo dentro do meu escritório, senão ele me demite mesmo. Eu vou atravessar a rua, aí o Brasil é uma coisa meio maluca, né? Esse ano eu estive em Florença, achei uma coisa muito interessante, porque as pessoas lá vão ver, beleza, nem carro tem não, mas em Florença é uma coisa linda, que as pessoas vão atravessar o carro, a rua, o ônibus para, preocupado, e aí a pessoa atravessa. No Brasil não, no Brasil é o contrário. O motorista de ônibus vê que você vai atravessar e diz, ou seja, a gente está sempre criando cortisol, e a gente tem um processo de criação de cortisol nas suprarrenais, porque suprarrenais são glândulas muito importantes e úteis para nos adaptar às diferentes situações. Então, elas não só nos adaptam ao movimento de pressão externa e interna, como elas deveriam nos adaptar também depois ao momento de calma e paz. De que maneira que aconteceria esse recado para ela que acabou o perigo, que não tem mais nenhum ônibus para te atropelar, ou que nenhum como se diz, leão mais está te perseguindo? Porque essa glândula recebe a informação de que tem um tigre te perseguindo de uma outra glândula que é a hipófise, que fica no centro, que fica lá no cérebro. A hipófise, por sua vez, recebe a informação do seu sistema límbico, que é a parte do seu cérebro que interpreta as emoções. Seu sistema límbico tem uma partezinha ali que chama amígdala, que chega e julga, não, o perigo dessa situação é muito grande. Aí ele avisa para a hipófise vai lá e avisa para a suprarrenal, então, para criar o hormônio adequado àquele tipo de perigo. Só que, como a gente falou, o cortisol tem uma predileção por comer as paredes das células do hipocampo que fica dentro do sistema límbico. E quando ele faz isso, o sistema límbico para de avisar a hipófise para parar de produzir o cortisol. Por quê? Porque ele vai perdendo a sua plena capacidade e não consegue mais interpretar a nova situação, e aí fica a ordem contínua para você gerar mais cortisol, e você não desliga mais a fábrica nociva. Então, qual é o primeiro benefício da meditação com relação ao sistema imunológico? O primeiro benefício é que ela reeduca primeiro, ela ajuda a restaurar a saúde possível ainda do sistema límbico de cada um. Né? Por quê? Porque a meditação te coloca, primeiro ela vai acalmando as ondas cerebrais, e acalmando as ondas cerebrais, ela já diminui a ação do cortisol sobre essas células do hipocampo. Em segundo, a meditação tem uma capacidade enorme de te dar condição de resposta à situação de estresse sem você se estressar tanto internamente. Ou seja, sem você ter que ficar gerando cortisol. E ela educa a amígdala, que é essa região do cérebro que como é que se diz, avalia o impacto emocional que cada situação tem ou não, para não se alarmar desnecessariamente. Bom, num segundo momento, as meditações, eu quando fui fazer o meu primeiro curso de formação de professores de yoga, eu tinha aula de fisiologia e anatomia com médicos ocidentais, e tinha aula de chakras, de anatomia segundo a medicina indiana, com pessoas que não eram médicos ocidentais. E aquilo criava um nó na cabeça dos alunos. Por quê? Porque o professor de chakras falava, por exemplo, que o timo, que é uma glândula que a gente tem no centro do peito, e a pineal, que é uma glândula que a gente tem no centro do crânio, eram fundamentais para o sistema imunológico. E o professor, o médico, chegava a dizer que não, que eram duas glândulas que tinham perdido,